A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou um novo formato de rotulagem para os alimentos embalados. Nossa convidada de hoje é a mestre em nutrição humana Fabiana Nalon, membro da Comissão Científica da Associação de Nutrição do Distrito Federal. E é ela que vai nos explicar como ler e compreender essa nova rotulagem dos alimentos. Olá, Fabiana, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. Como é a rotulagem brasileira atual? Ela deixa muito a desejar? O que você acha sobre esse assunto? Oi, é um prazer poder participar desse debate, né? Um assunto bastante importante. A nossa rotulagem atual, ela é muito completa. Os nossos alimentos embalados, eles têm bastante informação. E o problema que existe hoje é que essa informação ela não é muito clara para o consumidor. A gente fala que é uma rotulagem interpretativa. Ela requer um entendimento, às vezes um cálculo matemático, um conhecimento que não está acessível para a maioria da população. Só para dar uma ideia, vários estudos já mostram que a leitura do rótulo, a compreensão do rótulo, ela se dá mais frequentemente entre mulheres com alta escolaridade, né, com alto poder aquisitivo e que tem alguma preocupação ou necessidade de saúde. Então, a população, de modo geral, não olha esse tipo de informação. A gente hoje tem uma tabela nutricional que é obrigatória, mas que ela não é fácil de ser lida. Tá? Então, a nova regulamentação, ela não vai mudar muito o que informa, mas ela vai mudar o modo de apresentar, tá certo? E isso vai vir na que é chamada rotulagem nutricional frontal. Essa é a grande novidade. Sim, essa rotulagem frontal, né, além daquela tabela que já existia, vai mudar um pouco, mas é um pouco semelhante ao que já existia, né, que tem alguns, né, na frente, bem grande, né, quando tem excesso, né, de sódio, de açúcares adicionados e de gorduras, né? Por que essas categorias que são as mais importantes de ser alertadas? Explica para a gente um pouco por que é importante, né, chamar atenção para esses nutrientes. Esses nutrientes eles foram escolhidos em função do perfil epidemiológico de doenças da população, né? Dentre as doenças crônicas não transmissíveis que mais prevalecem hoje no Brasil e no mundo, na verdade, a gente tem as doenças cardiovasculares, a obesidade, o diabetes, e essas doenças são fortemente impactadas por esses nutrientes, né? Então, o sódio, a gordura saturada e os açúcares. Então, para fins de rotulagem, ficou decidido que vai ser essa rotulagem frontal, ela não requer uma interpretação, tá? Ela é mais direta, mais elucidativa, porque a pessoa vai olhar para o alimento e na parte frontal vai estar escrito alto teor de açúcares adicionados ou de sódio ou de gordura. Então, quando ele não vai precisar virar o produto, procurar nas letrinhas miúdas, ele vai ter ali mais claramente o que aquele alimento tem seria de nocivo ou de ruim. Então, nessas categorias, né, uma delas é açúcares adicionados. Explica pra gente, porque aí lá atrás na tabela tem os açúcares adicionais e os açúcares totais, né? Qual é a diferença? O que são esses açúcares? Porque alguns alimentos eles já têm o açúcar natural, por exemplo, alimentos à base de fruta ou de farinha, né? Principalmente à base de fruta. Então, por exemplo, um suco, ele tem a frutose que é natural da fruta. Então, esse não é um açúcar que foi adicionado, ele é próprio do alimento. Ele faz parte do açúcar total. Então, lá na tabela nutricional, eu tenho açúcares totais e eu tenho carboidrato total. Para um diabético, por exemplo, ele precisa saber quanto que tem de carboidrato no alimento e não só o açúcar adicionado. Agora, para a maioria dos consumidores, essa informação frontal ela vai mostrar se aquele alimento teve a adição de açúcar ou não. E aí esse açúcar pode ser o mel, a glicose, xarope, o melado, ou até mesmo frutose, maltodextrina. Então tem uma série de açúcares, qualquer
monossacarídeo ou disacarídeo que foi adicionado ao produto é que entra nessa categoria de açúcares adicionados. Mas existe o açúcar que já é próprio do ingrediente principal, então ele entra na conta total. E a gente sabe que o Brasil, e na verdade no mundo todo, está aumentando muito a incidência, né, de diabetes, então é muito importante prestar atenção, né, nessa ingestão de açúcares, né? As pesquisas de consumo mostram que o brasileiro come muito mais açúcar do que o necessário, principalmente entre adolescentes, né, crianças e adolescentes. E principalmente nas bebidas, a gente tem esse problema, porque é uma categoria de alimento, né? Eu chamo até de produto alimentício, porque ele não chega a ser um alimento de verdade, né? Alguns sucos, se a gente for olhar na lista de ingredientes, ele está escrito assim, água, açúcar, e depois é que vem lá a polpa da fruta. Então, na verdade, a gente está consumindo ali água com açúcar, né? Então, é uma categoria de alimentos que ela é totalmente desnecessária para a saúde. A gente não precisa desses sucos, dessas bebidas, eu não preciso de chá, eu não tenho nenhuma dieta, nenhuma necessidade que eu falo, não, eu preciso desse tipo de produto. Mas ele é um produto muito popular, principalmente entre os mais jovens, né? Então, criança, adolescente, aquela coisa de ter uma bebida na refeição, muitas vezes até mata a sede com essas bebidas ao invés de beber água. Então, aí eu tenho uma categoria de produto que é muito consumida e que acaba sendo uma grande fonte de açúcar. E me preocupa um pouco o fato de que agora, por ter que declarar o açúcar adicionado, o fabricante ele vai, ou ele vai perder bastante consumidor, né? Porque ali aquele produto agora vai vir com um escrito ali de que ele é muito rico em açúcar e pode inibir o consumo, ou ele vai substituir o açúcar adicionado por um adoçante. E para não ter que colocar esse rótulo de rico em açúcar, né? E o adoçante ele não precisa declarar. Então, ali o produto fica mais ou menos livre para consumo, a pessoa vai ver, não é rico em açúcar, eu posso consumir, mas ele é rico em adoçante. Houve, inclusive, uma proposta de declarar também a adição de adoçante, mas essa proposta acabou não sendo aprovada, porque alegaram que poderia estigmatizar o adoçante, que é um ingrediente necessário para o diabético, mas enfim, o que pode acontecer é que muita gente vai estar consumindo adoçante sem saber que está consumindo adoçante. Ele vai estar lá na lista de ingredientes, tá? Ele não está escondido. Foi como eu falei, o rótulo ele diz tudo, só que nem todo mundo vai lá olhar na lista de ingredientes e também não vai sair a palavra adoçante. O nome do aditivo é edulcorante, o que dificulta ainda mais. Que a pessoa lê edulcorante, assim como lê antiumectante, ele não sabe o que é isso, né? Ele pode até achar que edulcorante tem a ver com corante, e na verdade é o nome técnico do adoçante dietético. E ainda tem todos aqueles nomes específicos, né? Dextrose, maltodextrina, que, né, muita gente não sabe. E ninguém tem obrigação de saber o que é, na verdade, né? Ninguém tem obrigação de saber, é difícil mesmo. Fabiana, uma coisa interessante que você comentou, né, assim, dos ingredientes do suco, que a gente olha lá, água, açúcar, depois que vem a fruta. Isso é uma coisa que a gente muitas vezes não se dá conta e já é assim no rótulo atual, que a lista de ingredientes ela vai de acordo com a quantidade que está presente no alimento, não é isso? Eu acho, assim, até de modo resumido, uma das maneiras mais elucidativas de você entender o que você está comendo é olhar a lista de ingredientes. Porque hoje, na frente, né, onde a gente fala na página frontal, seria na parte frontal do alimento, onde está o nome do produto, onde está a marca, existe algo que chama alegação de propriedade nutricional. Então, hoje, o fabricante ele pode escrever ali e vai continuar podendo, tá? Essa alegação não é proibida, ela existe uma série de regras, mas ela não é proibida. Então, ele coloca baixo em gordura, lac-free, 0% gordura ou sem açúcar. Então, essa alegação, ela tem também uma função de marketing, ela acaba induzindo você a consumir. E é óbvio que o fabricante ele vai alegar as partes boas do alimento, né? Então, ali, essa parte da alegação nutricional, ela busca realçar um lado positivo e deixa mascarado o lado negativo. Porque se eu for comparar uma tabela nutricional com um monte de número e uma alegação que fala simplesmente 0% gordura, é muito mais fácil eu olhar o 0% gordura e achar que aquele produto é bom
do que ir lá atrás para conferir um monte de outra informação, tá? Então, eu acho que ler a lista de ingredientes ainda é a maneira mais elucidativa de eu saber exatamente o que eu estou comendo. Se o primeiro ingrediente é uma comida que eu reconheço como comida, aí eu estou comendo, eu sei que é um alimento bom. Agora, se eu já começo com açúcar, com água, com gordura, ou se eu tenho uma infinidade de aditivos que eu nem sei o que são, aí eu já tenho um produto que é altamente processado. E é interessante também nessas alegações, né, que às vezes a gente vê escrito bem grande, por exemplo, menos gordura, redução de gordura, e aí depois você descobre em algum lugar bem pequenininho lá, assim, em comparação à fórmula anterior. Então, assim, a gente acha que é porque é pouco, né? Não é que seja pouco, é só porque eles tiraram um pouquinho da fórmula deles anterior, não é nem comparando com o concorrente, né? Com certeza, isso é o que a legislação permite, né? Quando eu faço um produto reduzido ou light, que seja, ele tem que estar comparativo ao meu original. Então, se o meu original é muito rico em gordura, eu diminuo 25%, eu ainda tenho um produto gorduroso, mas com aquela aparência ali de que, né, eu posso alegar de que ele é reduzido, e isso acaba induzindo um consumo inadequado. Então, na verdade, a gente continua tendo que investigar com um pouquinho mais de cuidado. Essa rotulagem frontal vai melhorar o entendimento, vai facilitar, mas o fabricante ele sempre vai querer dar um jeito de ressaltar as coisas boas que o produto tem, né, e tentar mascarar o lado negativo. Você pega, por exemplo, um refresco esse pó para o preparo de refresco, né, um suco em pó. Ele é água, açúcar e corante, mas aí ele coloca fonte de vitamina C. Aquela vitamina C ali, ela é irrelevante no contexto da saúde. Porque eu poderia ter vitamina C chupando uma laranja, eu posso ter vitamina C comendo uma salada, eu não preciso daquele suco em pó. Eu estou recebendo vitamina C junto com um monte de açúcar desnecessário, com um monte de corante desnecessário. Então, esse tipo de julgamento é que fica difícil para o consumidor comum fazer. Outro nutriente que também é destacado na frente quando tem muito é o sódio, né? Você já falou aí que o brasileiro come muito açúcar, a gente sabe que o brasileiro também come muito sódio. E por que é importante prestar atenção aí para esse excesso de sódio? O sódio, além de ser um ingrediente que ele é muito ruim para a pressão, ele é um ingrediente que ele modula o paladar. Isso é muito grave, tanto em relação ao sódio quanto em relação ao açúcar. Essa, inclusive, é uma das coisas que eu mais falo em relação ao adoçante também, porque apesar do adoçante não contribuir para a glicemia, não é açúcar, ele não tem caloria, mas essa questão do paladar, tá? A formação do paladar, principalmente na criança, mas isso também no adulto, ela é modulada por estímulos, e o alimento natural, no seu estado natural, ele não tem um estímulo forte. O alimento ultraprocessado, industrializado, adicionado de muito sal ou de muito açúcar, e também de outros conservantes e corantes, ele faz um estímulo na papila gustativa que é artificial. Então, quando eu como muita coisa salgada, industrializada, ou muita coisa doce, industrializada, eu não consigo apreciar o alimento in natura. E aí a gente entra naquele problema da criança que toma o suco de caixinha, mas não toma o suco natural. A criança que come presunto, come hambúrguer, mas não gosta da carninha moída, da carne de panela, ou que usa o saleiro na mesa, porque o paladar dela está condicionado a um estímulo muito artificial. Entra também nessa categoria a questão do glutamato monossódico, que ele não foi contemplado especificamente, não existe uma norma específica para ele, mas ele é um realçador de sabor, altamente inflamatório, tá? Ele é muito ruim para a saúde e ele está presente na maioria dos produtos salgados industrializados, porque ele é um realçador, ele estimula o paladar, e tem estudos que mostram que ele, inclusive, faz, a presença dele no alimento faz com que a gente coma mais, maior quantidade, tá? Então, isso é ruim para o consumidor e em relação à indústria, ele é bom, porque ele é um conservante, porque ele leva o consumidor a comer mais. Então, a redução do sódio é muito importante, tá? Não sei se a indústria vai fazer uma substituição dos sais de sódio por outras coisas que possam simular o sódio, de repente sais de potássio ou outros tipos de realçadores, mas que o consumo excessivo de industrializado hoje já nos leva a consumir muito sódio, é um fato. Então, ter um controle sobre esse sódio é bastante importante. Porque
esse outro... um outro fator aí, um outro glutamato, um outro de potássio, sais de potássio, seria um equivalente, mas que poderia ser substituído ou semelhante, que pode ser usado para outra coisa. Ele é parecido, né? Por exemplo, no sal light hoje, né, que já existe o sal reduzido em sódio, para quem tem hipertensão, ele é composto por sais de potássio. Então, porque o potássio não vai ter o mesmo efeito do sódio na pressão arterial, tá? Teoricamente, ele não vai fazer mal para a saúde, o potássio ele só precisa ser restrito em pessoas com doença renal, já num estágio mais avançado, é uma coisa muito específica, para o consumidor em geral, a população em geral, ele não tem problema. Não sei se vai haver essa substituição, mas o fato é que hoje a gente já tem muito sódio sim. Então, agora, com essa obrigatoriedade da informação frontal de que o alimento é rico em sódio, isso talvez possa vir a inibir o consumo desses alimentos e também levar a indústria a adequar, fazer uma redução, principalmente nos produtos carnes, os embutidos em geral, os presuntos, queijos, eles precisam dessa reformulação. Também passa a ser obrigatório, né, de acordo com as novas regras, informar a quantidade de porções na embalagem e padronizar, assim, as quantidades, as medidas têm que ser informadas por cada 100 gramas ou 100 ml, né? Por que isso é importante? Isso vai ajudar o consumidor a entender melhor o que ele está comprando ali? Ajuda principalmente na comparação, porque antes você tinha assim, várias marcas de requeijão, mas aí um coloca uma porção de 30 gramas, outro coloca a porção de 20 gramas, aí quando eu olho duas marcas eu não consigo escolher assim, então qual que seria melhor, né? Também dizer quantas porções tem no alimento é muito importante. A gente tem hoje, por exemplo, salgadinho, alimentos que são muito ricos em sódio, açúcar, alimentos muito calóricos, eles costumam ter a porção reduzida, não é a porção real que o consumidor normalmente comeria. Então, você pega um pacote de salgadinho, que tem, assim, às vezes 50 gramas, 75 gramas, 100 gramas, mas a porção calculada na tabela é para 20 gramas. Então, normalmente a pessoa abre o pacotinho, ele vai comer inteiro, no máximo ele divide com o outro, mas ele não vai comer só, digamos assim, uma mãozada, né? Uma pegada de 20 gramas. Eu vi isso outro dia num produto que é uma geleia de mocotó, aquela muito açucarada, a caixinha tem 220 gramas, a porção calculada na tabela é 20 gramas. Então, ninguém vai comer só uma colherada, ele vai comer a caixinha toda. E aí, então, ter essa noção de quantas porções tem ali dentro, ele vai conseguir calcular melhor. Só que, mais uma vez, ele vai ter que se interessar pela tabela, ele vai ter que olhar, ele vai ter que ler. Por isso que a rotulagem, ela não é definitiva, ela não é a única estratégia de promoção e cuidado da saúde. Eu acho interessante, assim, no caso, por exemplo, biscoito recheado, né? Que já é uma coisa, assim, não muito saudável. Às vezes, se você olha rapidamente, né? Você vê, até que não é tão ruim, mas aí você vai ver a porção, um biscoito, 2 biscoitos. 1,5, assim, 1,5, exatamente. Quem é que vai comer 1,5? Vai deixar ninguém aquela come metade para depois, né? Assim. Aí que o consumidor se engana. E a própria leitura também, assim, agora vai passar a ser obrigatório que a tabela nutricional tem que ser com fundo branco e as letras pretas, porque às vezes a gente vê impresso assim em cima uma embalagem estampada e a tabela vai impressa em cima da estampa e você vai ler dentro de um supermercado com a luz meio piscando, é quase impossível entender o que está escrito ali, né? Isso também vai ajudar. As novas regras favorecem a visualização, tá? Então vai ficar um pouco mais evidente a tabela, está um pouco mais fácil de ler, porque realmente algumas vezes era inacessível, então tem a questão do tamanho da letra, não pode estar em partes dobradas, na parte do lacre, onde a gente realmente não teria como ler. Então vai melhorar um pouquinho. Mas essa questão de dobrada, na verdade, tem para coisas pequenas, que tem pouco espaço, ainda pode. Eu até procurei para mostrar aqui, mas eu não achei nada que não mostrasse a marca, né? Assim, a gente vê principalmente barras, né? Barra de chocolate ou barra de cereal, que é uma coisa que a gente acha que é saudável, mas às vezes nem tanto, né? Muitas vezes a tabela ela vem impressa por baixo da dobra, na virada. Ali o cantinho, na viradinha, né? Fica bem, né, assim, um pouco... Nesse caso a gente conta com a tabela da caixa original, que às vezes tem a caixinha com 3, 4. Então, se a pessoa vai comprar uma barrinha, ele fica sem essa informação. Mas se ele comprar a caixinha,
na caixa original, que vem lá 3, 4, ele vai ter a tabela nutricional melhorada. E a norma está prevista para entrar em vigor em 2022, outubro de 2022, e depois disso ainda tem mais 12 meses de prazo de adequação, né? Esse prazo é importante, está correto, o tempo é esse mesmo, é necessário? A gente vê por experiências anteriores, né, de outras implementações, porque desde o final da década de 90, início dos anos 2000, que o Brasil já vem caminhando em relação à rotulagem, né? Isso não é uma novidade. E todas as adequações, elas demoram mesmo para ser totalmente implementada, porque o fabricante, ele muitas vezes ele tem que reformular o produto, às vezes tem que submeter a novos cálculos, né, de composição química do produto, refazer a embalagem, tem que acabar com o estoque atual. Então, existe todo um processo também, até de educação, de adequação técnica mesmo. Então, esse tempo é necessário, a gente não tem como implementar essas medidas da noite para o dia. E mesmo depois de implementadas, né, a gente tem que considerar, são 3 interessados, né, é o governo, em relação à regulação, ele coloca uma norma, mas ele tem também que arcar com o ônus da fiscalização, porque também é uma etapa difícil. Assim como o fabricante, ele recebe essa nova regra, ele tem que se adequar, mas ali ele pode ganhar um novo mercado consumidor ou perder mercado consumidor, a depender do produto que ele vai oferecer, tá? E o consumidor, ele ganha, mas ele também tem o ônus de ser também o fiscal, né? De poder olhar melhor esse produto, além de ter o ônus também de possivelmente ter algum aumento em relação ao preço, porque toda melhoria de ingrediente pode me gerar também um aumento no custo daquela matéria-prima, né? O alimento barato, ele não é barato à toa. Eu falo, às vezes ele é barato porque ele não tem nenhum nutriente, ele é açúcar, ele é corante, por isso ele é barato. Então, na medida em que ele é mais saudável, ele pode vir a ficar mais caro também. Fabiana, essas novas normas e regras, elas ajudam, né, a gente, o consumidor em geral, a entender melhor o que a gente está comprando ali, mas esse tipo de comida processada, embalada, ainda deve ser só assim, o mínimo, né? O melhor mesmo é a gente comer comida de verdade. É isso? Seria essa a recomendação? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o Brasil ainda precisa valorizar mais aquilo que está no Guia Alimentar para a população brasileira, que é fazer a base da sua alimentação com alimentos de verdade, né? São os alimentos in natura, e deixar os alimentos embalados, que são esses ultraprocessados, como um consumo mínimo. Eu diria até que tem uma série deles, principalmente esses que são alvos da nova regulamentação, que são os alimentos ricos em açúcar, ricos em sódio, ricos em gordura, que são produtos alimentícios totalmente desnecessários, além de ruins para a saúde humana, mas também desnecessários. Eu poderia passar tranquilamente sem eles. Então, vamos buscar uma alimentação mais com produtos da terra, né, com os alimentos de verdade e menos embalados. Fabiana, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania, pelos esclarecimentos. Com certeza, um prazer. A gente a compreender mais aí. Eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer alguma sugestão ou comentário, entre em contato através da Ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania!